E aí, galera, beleza? Hoje trouxe um amigão, um profissional diferenciado, um cara que hoje protagoniza a sua matéria em Alagoas e no Brasil é referência em qualidade de ensino. Conheço o pai dele, profissional tanto quanto. Então, para bater o papo com a gente hoje, eu convidei o meu amigo Jaguar, que hoje é proprietário do Jaguar Curso e dono da maior isolada de matemática de Maceió. Com vocês, Jaguar. Olá, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Stefano pela oportunidade de estar aqui compartilhando com ele. Já temos um trabalho juntos aí de longas datas, né? Algumas parcerias firmadas. E hoje ele me convidou aqui para bater esse papo com você, estudante, com você vestibulando que pretende fazer o Enem ou qualquer outro vestibular e trazer algumas informações que são muito importantes para você. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, pode ter certeza. E a escolha do Jaguar ela foi muito cirúrgica, né? Porque depois de redação, a maior TRI do Enem é matemática. Ela corresponde também a 1/5 da nota. São 45 questões. E dessas 45 questões, nós precisamos pontuar aí, para quem quer medicina, em torno de 35, 36 questões, sem ferir a TRI. Né? E Jaguar, como especialista na área, vai nos trazer muitas orientações de como alavancar a quantidade de acertos, de como estudar matemática, porque querendo ou não, Jaguar é professor há mais de 15 anos em Alagoas e é um ser humano e um profissional respeitadíssimo. Valeu, Stefano, pelas palavras, né? Stefano, quando a gente fala aí dessa reta final, né, do aluno se preparando para o Enem, fim de mais vestibulares, eu acho que alguns pilares são importantes. Você citou aí quase agora que depois da redação, o maior TRI na matemática. Para vocês terem só uma ideia básica, a gente tem 45 questões de matemática, uma prova só para matemática em si, e é a única matéria que já atingiu mais de 1.000 pontos em algum Enem aí dos anos anteriores. Então, assim, é uma matéria de suma importância, tá? E o que eu acho mais legal na prova do Enem, Stefano, que ela é uma prova que eu digo assim, que ela é uma prova informativa. Os textos das provas, você às vezes lê aquele texto, não sabia disso, agora eu sei. Então ele traz muito cotidiano, traz muito dia a dia, e ele aborda a matemática de uma maneira prática, de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira mais acessível para o aluno. Isso faz muita diferença. Então, assim, se você pegar os últimos anos da prova do Enem, você vai perceber que existe um parâmetro, existe um direcionamento, existem conteúdos que são mais cobrados, conteúdos que são menos recorrentes, mas sempre com a prova levando para o dia a dia, levando para a contextualização, isso é muito legal. Eu gosto muito de utilizar o livro do Paiva. Manuel Paiva como referencial. E assim, eu acho que quase todo aluno, ele acaba pulando aquela primeira página, que é quando ele pega as relações do conteúdo, do cotidiano e traz para a abordagem técnica. Né? O aluno, muitas vezes, ele já quer ir para o mecanicismo, ele já quer ir para o profundo, para o técnico. E ele esquece que aquela página inicial é o mais próximo que ele tem do Enem. Você falou do Manuel Paiva, é um autor que eu particularmente admiro muito, sabe, Stefano? Ele é um autor, assim, que é referência, né, junto outros aí, eu podia falar o Dante, podia falar o Bonjour, enfim, vários, né? O que é legal, eu sempre falo pro aluno assim, hoje a gente tá muito na geração de módulo, de apostila, e a galera esquece um pouquinho dos livros, né? Mas quando você pega livro de qualidade, como esse que você citou agora do Manuel Paiva, todo assunto, por exemplo, se ele vai falar de logaritmo, ele começa citando um texto informativo sobre terremotos. O terremoto aconteceu no Japão, traz aquele texto, fala da escala Richter ou de qualquer outra escala de magnitude, tá? E a partir dali ele mostra que vai se desencadear um logaritmo e ali ele puxa as propriedades, as operações, então fica muito mais legal para o aluno entender assim. E eu sempre digo, eu fui um dos caras que quando começou essa ideia de novo Enem, né? Eu pensei assim, poxa, a prova mudou, né? Aí, em meados de 2009, a prova mudou, então vamos ver qual é a nova característica. E a gente começa a perceber, se você pegar os livros antes do Enem e os livros depois do Enem, todos eles houve em si, vamos dizer assim, existiu em si uma mudança radical, Stefano, na forma de abordar, tá? Então você tem mais textos, então você vai começar um assunto análise combinatória, então ele vai falar sobre Mega Sena, vai falar sobre textos que a partir dali criem situações, problemas, para mostrar para o aluno qual é a ação. Toda habilidade no Enem, né, começa por verbo e verbo indicação. Então, construir
Jaguar, então você cria no aluno diretrizes não só de usar matemática mecânica mesmo, de resolver uma equação, de usar uma propriedade logaritmo, de achar a área de uma figura plana, e sim do cara perceber, poxa, eu vou trabalhar com o volume de um sólido, por exemplo. Então o cara vai pegar um texto falando sobre uma piscina, falando sobre qualquer objeto do cotidiano que remeta a uma situação, tá? Geométrica, e a partir dali ele pode trabalhar área, volume, diversas coisas. Isso torna para o aluno mais acessível. Matemática, que sempre foi uma matéria, vamos dizer assim, Stefano, que o aluno... Eu digo bem assim, tem dois tipos de alunos, tá, Stefano? Os que não gostam de matemática e os que não conhecem de verdade. Porque a partir do momento que o aluno conhece de verdade a matemática, ele tem a essência da matemática, vê a importância dela, ele se transforma em outro. Ele pode até ter dificuldade, mas ele passa a ter uma admiração pela matéria, pode ter certeza. Você chegou num ponto que eu, como coach, eu tenho muita preocupação pelo seguinte: eu percebo, e gente, não é uma crítica a uma classe de professores, mas eu percebo que as pessoas que iniciam o conteúdo da matemática na vida acadêmica dos nossos alunos são pessoas que geralmente não gostam e trazem a matemática como um bicho-papão, como uma matéria inatingível. Bom, Stefano, você chegou num ponto que eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas, tá? Isso e é uma coisa que eu queria conversar aqui. Foi ótimo você tocar nesse assunto, Stefano. Hoje eu só trabalho com ensino médio, basicamente, tá? Eu sou basicamente exclusivo do meu curso e dou algumas aulas em uma escola aqui em Maceió, tá certo? Mas o que é que eu percebo, né? Como professor, como educador... Veja, a matemática por si só realmente é uma ciência que é cheia de detalhes, o aluno tem que ter uma base muito boa. Então, o que acontece? Nas séries iniciais, né, a gente tem uma professora que leciona diversos conteúdos, entre eles a matemática, né? E nem sempre é a matéria que ela gosta de ensinar, né? Então, não é uma crítica, mas a gente pode acontecer, por exemplo, eu sou péssimo na área de humanas, eu não tinha muita, vamos dizer assim, muita referência na humanas, mas eu tinha que estudar para, vamos dizer assim, conseguir as notas e passar e ter uma visão no vestibular, enfim, por aí vai. Então, o que acontece? Quando o aluno ainda é criança, ainda, vamos supor, lá nas séries mais infantis, vamos dizer assim, ele começa a se deparar com a matemática, se não criar nele, vamos dizer assim, uma paixão por aquilo ali, uma curiosidade, vai ser muito difícil ele chegar no ensino médio gostando do conteúdo. Acontece hoje, é um problema geral, que muitas vezes o aluno chega no ensino médio com problemas de soma de frações, subtração de frações, divisão com vírgula, entendeu? Multiplicação de números, envolvendo números decimais, números inteiros, enfim, ele tem a base que não está sustentada. Então, imagina só, a matemática é um prédio, tá? É um castelo. Você tem que ter um alicerce, tá? Você tem que ter o alicerce muito bem reforçado para você conseguir construir aquilo ali. Então, muitas vezes, Stefano, o que eu vejo é que o aluno chega no ensino médio já com aquela ideia, pô, odiava matemática no ensino fundamental, tal. Pô, se não há um entusiasmo em ensinar aquela matéria, em ser um entusiasta da matemática, é muito difícil do aluno gostar da matéria. E chega no ensino médio, os problemas se agravam. Jaguar, nos meus atendimentos, eu utilizei uma situação do meu filho para poder acordar para um impacto emocional. O meu filho estava numa aula de matemática e ele estava tentando responder uma questão e não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Foi até o professor. O professor deu uma dica e o meu filho é F1. E depois que o professor deu a dica, meu filho foi e conseguiu responder rapidinho. Quando ele chegou para o professor, ele fez assim, até que enfim. E naquele momento, o meu filho foi para casa e foi a primeira vez na vida do meu filho que ele disse assim, eu gosto mais de português do que de matemática. E na minha abordagem como coach, que eu faço com os alunos, eu faço um estudo da vida acadêmica dele para tentar descobrir em que momento a trava com matemática surgiu. E quase sempre é na educação infantil, no Fundamental 1 ou até no Fundamental 2, quando a matemática é passada como algo inatingível, como muito complicado, ou até como motivação para reprovação. Olha, Stefano, eu vou me usar como exemplo, tá? Eu sou filho de 2 professores de matemática, você sabe disso. Fui professor, fui aluno dos 2, viu? Tanto meu pai como minha mãe são professores de matemática, né? Tá no sangue, vamos dizer assim. Mas eu sempre digo assim, eu acho que é uma visão que eu tenho do ser humano como um todo, tá? Se eu passo a minha vida toda, tá? Ouvindo que aquilo ali é legal,
que aquilo ali é motivante. É quase impossível eu não querer descobrir aquilo ali de verdade e querer me motivar. Então, talvez a minha paixão pela matemática tenha sido dada porque tenha acontecido, vamos dizer assim, porque eu sempre ouvi nas conversas em casa, meu pai e minha mãe ali discutindo sobre uma questão de um polinômio, uma equação. Que massa esse raciocínio aqui, fez o aluno pensar, isso é a beleza da matemática. Então, o que eu percebo muito bem é que eu sou um exemplo. Eu passei a minha vida toda, enquanto criança, ouvindo que aquilo era bom, que aquilo era legal. Então já criou no meu subconsciente uma ideia de que aquilo ali era massa. Então eu evoluir em matemática foi algo muito natural, né? Lógico, pô, ter professores de matemática em casa, isso faz toda a diferença, né? Não existia, as dúvidas que existiam eram sanadas naquele momento, né? Meu pai e minha mãe chegavam lá e me ajudavam. Por outro lado, eu vou usar agora como exemplo a minha sobrinha, tem 10 anos, né? E gosta de matemática também, não muito influenciada, porque, enfim, a gente hoje o contato de ensinar a ela é pouco, pela correria do dia a dia, mas assim, o que é que eu vejo? Ela hoje estuda por livros que são bem lúdicos, sabe, Stefano? Bem lúdicos mesmo, muito cotidiano, muito dia a dia. Então, assim, até a forma de ensinar é diferente da que eu aprendi, mas é válida também, é super interessante. Às vezes eu pego, quando professor, assim, eu digo, poxa, eu não tinha pensado nisso aqui. Pego o livro dela que eu olho, olha como ele ensina esses meninos isso aqui. Isso aí serve de referência para mim. Então, talvez o problema seja direcionar melhor o ensino mais básico da matemática. De qual forma, eu acho que isso é uma discussão enorme, tá? Para o pessoal da área da educação. Mas eu vejo muito assim, que principalmente a matemática, que é uma matéria que depende de... É uma construção, algo vai desencadeando o outro. Eu digo que assim... É uma cadeia, como a química, né? Se você quebrou ali uma ligação daquela, você não consegue compreender. Então, às vezes, o aluno está assistindo uma aula de geometria espacial. O cara, eu entendi o que o Jaguar falou. Massa, volume de sólido de base paralela da base vezes a altura. Quando o cara vai para as contas, o cara diz use π como 3,14. 3,14 vezes um 7 que vai aparecer lá. O cara montou o esqueleto da questão todo correto, Stefano. E quando chegou na hora de multiplicar, ele não soube fazer. Ou errou alguma conta no meio. Isso não quer dizer que ele não sabe o conteúdo que ele está estudando. Isso quer dizer que ele tem uma lacuna lá no ensino mais básico. É longe da gente crucificar aqui os profissionais das séries menores, né? Sim. Não é fácil. Ali a educação acontece. Ali é difícil. É um professor para 25 alunos. Às vezes ele tem que dar aula de mais de uma matéria. Então, longe de nós, né, crucificarmos essa categoria. O que nós estamos aqui é elucubrando a primeira possibilidade de limitação na matemática. A primeira é, talvez, um bloqueio emocional que ele desenvolveu em séries anteriores. Um segundo é a ausência da habilidade lógico-matemático. Jaguar falou algo que me fez lembrar um pouquinho na minha época de ensino médio. No segundo ano, eu fui aluno da mãe do Jaguar, no Colégio Batista. No terceiro ano, eu fui aluno do pai do Jaguar. E a gente ficava pensando, né? Esses dois no jantar romântico vão falar de amor ou vão falar de trigonometria, de geometria espacial? Veja, ô Steph, você falou aí, deixa eu defender os professores de educação infantil. Eu costumo dizer que deveriam ser os mais valorizados, tá? Perfeito. Isso é uma fala porque eu acompanho, né? Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, enfim, a gente acaba acompanhando. Na minha opinião, tá, Stefano? É muito mais difícil você introduzir a matemática, introduzir as demais disciplinas para uma criança, né? Você ensinar de que a gente que pega lá no ensino médio, né? Na ponta. Na ponta. Então, eu vejo assim, na minha opinião, deveriam ser muito mais valorizados, tá? Os professores de ensino fundamental, eu só no começo da carreira que trabalhei com ensino fundamental, na minha época ainda era série, né? 7ª série, 8ª série, que hoje é 8º ano, 9º ano, enfim. Eu via isso, que a dificuldade que se tinha de você... Como o aluno resolveu a equação de segundo grau, você tinha que mostrar o que era o coeficiente A, o B, o C, mostrar o passo a passo, não pular etapas. No ensino médio você consegue pular etapas porque o aluno já aprendeu no ensino fundamental. Então o que acontece? Na minha opinião, precisaria primeiro de mais tempo para os professores de ensino fundamental na matemática, tá? Eu acho que deveria ter mais tempo. E outra, na minha opinião, deveria ter uma
modelagem nos conteúdos. Eu acho que um enxugar de conteúdos, aqueles mais importantes serem direcionados para serem vistos mais mastigados mesmo, tá? Se o aluno vai usar muito no ensino médio, soma de fração, subtração, se ele vai usar muito porcentagem, se ele vai usar muito áreas, figuras planas, então bate com força naquilo ali, porque o aluno vai aceitar. Então, muitas vezes, o professor também tem um cronograma muito grande para acabar naquele ano letivo e acaba que algum assunto tem que acelerar mais e aí, de maneira geral, você pode comprometer o aluno de alguma maneira. Então, eu digo bem assim, se eu fosse reformar o ensino fundamental, se eu tivesse esse poder, que infelizmente eu não tenho na matemática, eu faria assim, eu pegaria todos os conteúdos e diria assim, quais são os de fato essenciais para o ensino médio? Esse. Então, nesse aqui, o professor vai passar tantos meses aqui, fazendo assim, assado. Eu tenho certeza que com essa atitude, independente de qual fosse a série, você pode ter certeza que quando a gente pegasse o aluno na ponta, o básico estaria sanado. E por que a nossa preocupação com a educação básica? Por que a nossa preocupação com a base do aluno? Porque no Enem, 32,7% dos conteúdos são de matemática básica. Estamos falando aí de 10 a 14 questões. Então é um percentual, 14 não, a 17 questões. É um percentual muito alto para os conteúdos básicos. Olha, Stefano, das 45 questões de matemática, né, só para vocês terem uma ideia básica, eu estou falando em média, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem ali pelo menos umas 15 questões em média de matemática básica. Razão, proporção, divisão proporcional, grandezas. Tudo bem que o aluno viu isso no ensino fundamental, mas hoje a gente tem que chegar no ensino médio e revisar isso com força, porque é um terço da prova, cara. Então, e outra, quando se fala em TRI, a maioria das questões de matemática são consideradas fáceis. Se o aluno não fizer, a nota dele tende a baixar. Então, eu sempre falo isso. Não me interprete errado, nem me entenda mal. Aluno, você que está assistindo isso, se você começar por matemática básica, mas eu digo bem assim, é matemática básica do zero, Stefano. É você, antes de começar o seu ano letivo, enfim, vou estudar para o vestibular, quero um curso que é super concorrido, sei lá, medicina, direito, enfim, eu começaria a matemática dando uma revisada nos assuntos do fundamental. Soma de frações, subtração, operações de maneira geral, depois áreas, depois equações, sistemas. Depois que eu tivesse isso muito essa base muito alicerçada, eu aí sim começaria a ir para vamos dizer assim, os conteúdos que são de fato lá no ensino médio, tá? Porque aí você teria uma base boa, então é como se você já começasse o jogo garantindo 15 questões pelo menos da prova. E aí você vai brigar pelas outras dos outros assuntos que fazem, tá? Que caem no vestibular. Muitos alunos me perguntam o que é que eu acho como professor da prova de matemática do Enem. Opinião minha. Eu acho a prova super bem elaborada, sabe, Stefano? A gente vê aí que ia ter mudança, não vai ter mudança, pelo que se parece nesse momento agora. Não vai ter nenhuma mudança aí a curto prazo, né? E eu vou lhe dizer, eu tenho na minha cabeça aquela ideia que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o Enem é um processo seletivo unificado, é um processo seletivo já garantido e é algo que deu certo, tá? É algo que deu certo. Talvez possa ter algum ajuste na quantidade de questões, na forma da abordagem da prova, se vai ser 2 domingos, se vai mudar matemática com redação, enfim. Podia-se ter aí um estudo mais detalhado, ouvir os alunos, ver o que eles acham, tá? Mas a prova do Enem de matemática, como professor, para o que o aluno vai precisar para a vida dele, ela é uma prova bem elaborada. Aí, às vezes, pode ser questionado, mas Jaguar, se o cara for fazer um curso de exatas, engenharia, enfim, matemática, física, ele vai precisar de algo muito mais profundo do que o Enem cobra. Concordo, tá? Concordo. Mas vocês têm que entender que a gente está falando do entrar na faculdade em si. Cabe na escola, enfim, onde ele veio, dele ter uma base geral, para quando chegar lá, passou na faculdade e está na faculdade, aí sim ele vai aprofundar no que ele precisa aprofundar de fato. Então eu acho que a prova do Enem, tenho certeza que, na minha opinião, é uma prova muito bem elaborada. Lógico, como qualquer prova, tem defeitos, tem virtudes, tem. Mas no âmbito geral, eu que já trabalho com o Enem, com vestibulares de maneira geral desde 2006, já, chefe, não comecei dando aula em 2006, ainda nem era esse modelo de Enem, né? Eu ainda peguei a fase de PSS, né? PSS 1, PSS 2, PSS 3, que era a prova seriada, que ainda tem na UPE, né?
Mas na minha visão, eu acho que é uma prova muito bem feita. Acho que ela é um pouco cansativa, mas talvez seja uma das coisas que também é cobrada. Na vida o aluno tem que ter às vezes um insight de rapidez, de pensar de maneira mais objetiva. Então, assim, eu digo que a prova do Enem ela não só vai medir o seu conhecimento matemático da coisa, o seu conhecimento, vamos dizer, geral, ele vai medir o seu conhecimento lógico. Às vezes a gente está dando aula, hoje eu estava dando uma aula de probabilidade e fiz uma questão de um caminho que eu levei um tempão para explicar e um aluno disse, professor, mas se eu pensasse assim, ele foi tão lógico que eu não tinha pensado de maneira lógica, que ele fez muito mais rápido até do que eu tinha pensado. Então o Enem cobra de você, aluno, vamos dizer assim, Esse diferencial, essa engrenagem de você ser mais rápido, Stefano. Então assim, eu acho que é uma prova, na minha visão, que ela é uma prova que está no caminho certo. Pode ter alguns ajustes? Pode, mas está no caminho certo. E a gente conversou aqui, né? Jaguar falou logaritmo, Jaguar falou análise combinatória e Jaguar também falou de matemática básica. Quando a gente entra na TRI, a gente sabe que se o aluno acerta as mais difíceis e erra as fáceis, a nota cai. Se ele só acerta as fáceis e não entra no campo das médias e das difíceis, a nota cai. Cabe ao aluno uma simetria performática. E nesse caso, o aluno é quase que obrigado a acertar as fáceis. Por isso a preocupação com matemática básica. E às vezes, né, dependendo do curso que você queira, o Enem ele não está preocupado em você demonstrar perícia matemática. Então, muitas vezes, você não precisa chegar no campo das questões muito difíceis, né, se o seu curso não for medicina. E só lembrando que Jaguar aqui, ele pertence ao Jaguar Cursos. E lá nós temos na Humanas a galera do David, na Química o Eider, na Física o Fio, na Biologia o Borne, na Redação Luiz André e Ayrton. Então, a galera muito boa aí que tem know-how de mercado, está sempre ajudando. Mas, Jaguar, a gente já acabou de discutir um pouquinho sobre a importância da matemática, né? Dessa perícia no conteúdo, nessa atenção à TRI. Acabou entrando na parte da educação também. Da educação. E aí, o que é que acontece? Eu tive uma aluna, há 2 anos atrás, que ela errou uma questão de regra de 3, uma questão de probabilidade. E ela não passou no Enem naquela época, ela não teve direito ao bônus regional por causa dessas 2 questões. Que chegou em casa com 2 minutos, ela fez bem rapidinho. Então o aluno tem que ter preocupação, né, com essa performance dele, fáceis, médias e difíceis. É importante ao aluno pular questões, fazer mais de uma leitura de prova. Mas como fazer isso? São 3 minutos para uma questão, numa prova que foi feita para você não conseguir concluí-la com tempo hábil. Ô, Stefano, você falou uma coisa muito importante, né? Eu sempre digo para os alunos, né, que a gente fica muito preocupado com a quantidade de acertos. Então, quando a gente vai conversar com os alunos, professor, nesse simulado eu fiz 40, no outro eu fiz 36, eu estou preocupado. Principalmente o aluno que está de alta performance, que ele está bem preparado. Eu digo bem assim, olha, às vezes o simulado que você fez 40... você foi pior do que você fez 36. Não, professor, 40 é maior que 36. A gente tem que ver qual foi o nível das questões que tinha no simulado de 40, qual foi o nível das questões do simulado que você acertou 36. Primeira coisa é fazer essa comparação. E outra, ver o que você errou em cada um. Talvez no que você acertou 36, você foi um cara mais perto do que seria o ideal para o TRI. Você acertou média, você acertou fácil, você acertou difíceis. E talvez no que você acertou 40, você errou 5 fáceis. Aí tem que ter esse cuidado. Então, não é só a quantidade de acertos. Hoje o aluno se prende muito. Se eu fizer mais de 140, eu estou dentro. Estou dentro de medicina com 150 acertos, vamos dizer assim, sim. Mas ainda tem a redação. Às vezes o cara estoura na pontuação, Stefano. Fiz 100 e tantos acertos e a redação joga ele para baixo. Então eu digo assim, que o Enem, ele cobra do aluno eu vou usar a palavra regularidade, não é de ser, eu sou regular, comparando bom ou ruim, não. Regularidade é assim, de você, tem que estar bem em matemática, mas também tem que estar bem em natureza, tem que estar bem em química. Mas a tua pergunta, Stefano, foi o seguinte, como fazer para naqueles 3 minutos por questões, você saber lidar? Primeiro, treino, Stefano. Treino, acho que é primordial você se acostumar. Eu faço os meus simulados assim, Stefano, eu pego 45 questões de matemática,
quando é um simulado só de matemática, lógico que lá no curso a gente tem simulados gerais, como o Enem, mas a gente também tem simulados específicos por matéria. Então, quando é só matemática, que é a minha matéria, eu boto 45 questões para eles fazerem em 2 horas e meia. Aí você vai dizer, Jaguar, mas eles têm mais tempo lá no Enem, provavelmente, né? Ele vai pegar, sei lá, 3 horas para matemática, 2 horas para natureza e o resto para marcar o gabarito. Sim, mas se eu treino ele com menos tempo, quando eu chegar lá ele vai ter uma margem de tempo maior. Porque quando é valendo, vamos dizer assim, entra o fator nervosismo, psicológico. Às vezes o aluno está tentando por 3, 4 anos, então tem pressão de todos os lados, né? Eu tive uma conversa com uma aluna que ela ficou entre os primeiros anos passados na medicina na UFAL e ela já estava fazendo medicina em outra faculdade, certo? Numa particular. Se não me falha a memória, SESMAC ou UNIT, eu não me recordo muito bem. E ela foi para o Enem já cursando medicina. E ela disse assim, Jaguar, passou bem, passou entre os primeiros. Eu descobri que é tudo, depois que você está preparado, aqui, ó. Emocional. Porque eu fui Jaguar sem responsabilidade, mas porque eu já estava lá. Então veja que reflexão leva para a gente, professor, que lida com isso todo dia, que vive isso, e para reflexão para você, aluno. Não adianta você ter apenas o conhecimento técnico, o conhecimento de treinar a prova em si. Você tem que estar bem, Stefano, emocionalmente, né? Hoje a gente vive, enfim, numa geração, num mundo que essa parte emocional, depois da pandemia principalmente, ela vem pegando nossos jovens e até nós também, né? Que já tem já não é mais jovem, né? Já está na meia-idade, né? Indo mais para perto dos 40 do que para a juventude. Mas a gente também sofre com essas situações, né? Mas o que eu falo, para ele chegar lá bem, primeiro, eu costumo dizer que são 5 pilares, tá, Stefano? Primeiro é o apoio incondicional da família, tá? Você pai, você mãe, que de alguma forma vai chegar até você essa mensagem, entenda, uma prova não define quem o seu filho é. Primeira coisa, tá? Eu sei que talvez você possa dizer, mas na minha época, a sua época não é a época de agora, né? Cada um vive um tempo. A prova que meus pais fizeram é diferente da que eu fiz e é diferente da que os meus filhos vão fazer. Então, primeiro, apoio incondicional. Apoiar incondicionalmente não é passar a mão, mas não é também só cobrar. É tentar entender o processo, entender o que o teu filho está passando e a dificuldade que ele está e, de alguma forma, apoiar. Jaguar, eu vou te dizer que numa boa parte do meu trabalho é ajustar esse filtro, esse olhar. Sim. Porque, assim, os pais, eles amam, mas muitas vezes faltam habilidade. Então, por exemplo, o pai que se esforça, que quer participar, que quer estar inserido no processo, muitas vezes é entendido pelo filho como aquele que coloca a pressão. Sim. E o filho, muitas vezes, não consegue entender a ausência de habilidade dos pais. Sim. Então, quando você toca nessa parte, apoio incondicional da família, eu costumo dizer que uma aprovação no vestibular para qualquer curso é uma aprovação de equipe. Sim. É pai, é mãe, são os professores inseridos, né? Irmãos, namorado, namorada, o coach, o psicólogo, né? Às vezes o psiquiatra. Mas não adianta você ter muito conteúdo técnico e no dia da prova não conseguir fazê-lo funcionar. Sim, porque Stefano, o emocional travou. Stefano, esse pilar da família, né? Eu sou muito favorável a tá ali, tá dando apoio e tal. Não quer dizer que você não vai cobrar, né? Muitas vezes o aluno está, vamos dizer assim, relaxado, está procrastinando e o pai e a mãe precisam botar moral, vamos dizer assim, né? Puxar as rédeas, ou você estuda, ou isso, ou aquilo, ou vou cortar seu celular, esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece, ou uma conversa mais séria, mas o apoio da família e assim, a família participar do processo, tá? Como você disse, é um time de futebol. O time funcional, o futebol não só funciona com o atacante, tem que ter um atacante, tem que ter um dos meias, o zagueiro, enfim. Você tem que estar alinhado, porque assim, quando o filho passa, o pai vai perceber que teve uma porção muito importante ali. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu recebo várias mensagens de alunos que passam, eu costumo dizer que mais da metade dos alagoanos que estão se formando em medicina aí passaram por mim de alguma forma. E às vezes eu estou nessas formaturas de medicina, eu fui a uma última aí, e sempre vem aluno abraçar aquela coisa toda. E uma aluna, não vou citar o nome, até porque eu não vou mentir, não lembro o nome, tá, chefe? Ela chegou, faz parte, é muita gente, né? Passam em média 1.000 pessoas ou mais todos os anos lá no curso da gente. Então,
Ela falou assim, Jaguar, você mudou minha vida, agora você é médica, tal, não sei o quê. E eu disse, não mudei. Eu costumo dizer, eu fui um catalisador. Nós, professores, educadores, né, a gente é apenas um catalisador. Você que é da química, você sabe, a gente só acelera o processo. A gente cria, vamos dizer assim, rotas que saiam do trânsito, né? Falando a linguagem do Uber, né? Então a gente diz ali, vá por aqui que é mais rápido que ir por ali, né? Então muitas vezes a gente faz só o catalisador de processo mesmo. E muitas vezes a gente serve como referência para esses meninos, né? Não só como professor, mas como aquela pessoa que chega perto. E assim, uma coisa que eu me preocupo muito no meu curso é que, e aí eu não estou criticando quem faz diferente, eu estou dizendo como eu faço. Eu costumo dizer que eu não sou muito, sabe, chefe, de olhar muito o que os outros estão fazendo. Eu gosto de ter uma essência no meu trabalho. Uma das coisas que eu aprendi é que eu não olho o aluno que está lá como um número apenas, está sentado numa cadeira, tá? Ali tem uma pessoa, ali tem uma história por trás, tá? Então eu tento ser o mais humano possível com aquele aluno. Eu tento, e eu acho que pelos que você conversa, você vai ver isso, eu tento entender o que está passando. E muitas vezes que eu tenho que puxar a orelha, no meu jeitão, eu digo, ó, bicho, você não tá fazendo o que tem que fazer. Ou, minha querida, você precisa fazer isso, senão não vai dar certo. Então, assim, não é que, Stefano, a gente, às vezes tem que ser. Mas o aluno lhe vê como uma referência também. Então, nós, professores, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Falta muito hoje na nossa sociedade, as pessoas precisam conversar mais. O que é que eu percebo, Stefano, quanto professor? Às vezes, você dá uns 5 minutinhos, o aluno chega para conversar e ele fala tanta coisa. E a gente vê a necessidade dele conversar, vê a necessidade dele interagir. Às vezes alguém que só ouça ele. Assim como você na matemática, né? Eu na química ou no coach, a gente não faz terapia. Sim. Né? Porque isso aí é um ofício do psicólogo. Tem gente que estudou para isso, vamos dizer assim. Perfeito. Mas assim, muitas vezes o que ele quer é ser ouvido. Sim. Muitas vezes, como catalisador, é a gente mostrar para ele o ajuste Sim. dos filtros. E isso é fundamental. Demais. Eu vou dizer para você que quando a gente faz o ADS do simulado, que é o autodiagnóstico do simulado, eu costumo destacar 3 possíveis erros que refletem em 3 esferas do comportamento humano. Primeiro erro é falta de tempo. Então, se você erra por tempo, aí vem gerenciamento de tempo, né? Você precisa de técnicas administrativas. Se você erra por falta de conteúdo, revisão, né? Sim. É sentar o bumbum na cadeira e estudar mais. Né? E ver métodos de assimilar. Na matemática, por exemplo, eu amo modelagem. Na biologia, eu amo resumo em tópicos. Na humanas, eu amo leitura em savory, né? Imaginar o cenário. E o terceiro, falta de atenção. Quando o aluno ele erra uma questão por falta de atenção, isso me faz perceber o campo emocional. Sim. A cabeça dele não estava ali 100%. Ele não conseguiu o flow, né? Ele não conseguiu a atenção máxima. E muitas vezes por fatores do inconsciente. Externos, às vezes. Né? Então, uma coisa que eu digo muito é, se o seu pai e sua mãe gostam de DRs em carro, vá fazer a prova de Uber, vá fazer a prova de ônibus, vá de carona com alguém, mas você... Chegue bem. Né? E na preparação. E qual o problema? Imagine você estudar 200 dias para fazer a prova e o seu máximo de produção, muitas vezes é na cabine, né? Você tem muitas, Sim. É uma cabine da isolada ou no seu quarto. Ninguém olha, ninguém aplaude. Sim. E é muito difícil para o aluno manter essa consistência onde o máximo dele é anonimato. Sim. Você falou aí, Stefano, de aplaudir, né? Eu vinha falando dos 5 pilares: primeiro, apoio da família; segundo, treino, né? Treinar é importante demais, fazer questões, treinar, ter um conteúdo, ter aulas teóricas e por aí vai, são vários pilares, mas você citou aí, Stefano, essa questão do anonimato, né? Que às vezes ninguém aplaude, né? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, que eu quando vou dar um resultado simulado, eu adotei no meu curso, Stefano, que eu não jogo o nome de ninguém. Eu boto o código, você quando faz a sua prova gera um código. Stefano é o JC Jaguar Cursos 23. Só você sabe a sua nota. A sua nota é intransferível, porque ninguém precisa saber o quanto você tirou. Mas ao mesmo tempo, quando você tira uma nota boa, né, o ser humano gosta, até faz parte da vaidade, vamos dizer assim, de ser parabenizado. E eu sempre digo aos meus alunos, eu não estou preocupado com quantas você está acertando nesse momento. Eu estou preocupado com quantas você acertava e quantas você passou a acertar. Você chegou aqui no meu curso fazendo 10 em matemática. Agora você está fazendo 30. Poxa, que evolução.
você tem que se parabenizar. Eu sempre digo a ele, mas o meu colega está fazendo 36, as pessoas são diferentes, os momentos são diferentes, as bases são diferentes, vamos dizer assim, as referências de conteúdo são diferentes. Então você não tem que se comparar com outro, não. Você tem que se comparar com o que você pode gerar para ter um alto desempenho, com o seu melhor. E tem a premissa performática, né? Cresça 1% todos os dias, né? Aí vem uma premissa emocional. É importante no seu processo você celebrar pequenas vitórias. Seu cérebro precisa entender que você está passando evoluindo de fase. E, por último, é importantíssimo que você reconheça o seu processo. Sim. E nunca se compare com o outro. Sim. A partir do momento que eu me comparo com o outro, automaticamente no campo emocional, eu já estou me colocando inferior ao outro. E isso vai afetar, porque eu vou querer fazer coisas que não competem ao meu processo atual e que para o outro funciona, mas que para mim não funciona. Eu sempre falo, sabe, Stefano, uma coisa que eu defendo muito eu, no meu curso, eu tenho tentado ser o máximo possível individualizado o trabalho. Porque, assim, a gente está lá em sala de aula, passando conteúdo, e muitas vezes a gente tem alunos em sala, e ali a gente tem diversos níveis de conhecimento, né? Então, muitas vezes eu digo bem assim, você tá fera em matemática, você tem uma base. E às vezes o aluno é tão bom, Stefano, que você está dando aula ali, e ele está fazendo outras questões, porque ele já sabe o que você está falando ali. Mas chega em algum momento que você fala alguma coisa que ele não lembra, ou que ele não sabe, ele levanta a cabeça. Eu não critico esse aluno que, por algum momento, ele estava ali fazendo questões, porque talvez aquilo que ele está vendo, ele já tem um domínio 100%, então ele já entendeu, ele já tem maturidade para dizer, eu preciso dessa aula, mas não é de tudo dessa aula, eu preciso de algumas partes que eu estou pecando. Então, assim, e tem gente que mesmo tendo um conteúdo top, ele precisa assistir a aula toda porque faz bem para ele. Ah, professor, então você quer dizer que cada um tem uma régua que mede? Sim, e essa régua é intransferível. E é individual, né? Pronto, ela é intransferível. Então, assim, eu no meu curso, eu dou aula, o conteúdo é jogado no quadro, né? Vamos dizer assim, colocado no quadro, é explicado, né? Para todo mundo, de maneira geral, mas eu respeito muito as individualidades. Então, eu no meu curso, o aluno tem acesso a mim, então se de alguma forma ele não está compreendendo, ele não está conseguindo acompanhar por algum motivo, eu tento de alguma forma fazer que ele vá para os plantões, que ele converse comigo, para a gente tentar de alguma forma sanar isso aí. Então, esse olhar individual, né? A gente vive hoje num momento, Stefano, que tudo é gourmetizado, né? Eu costumo dizer que cada vez mais a gente tem coisas gourmetizadas, mas essa gourmetização se dá principalmente porque a gente quer coisas individuais. A gente quer que as nossas individualidades, os nossos gostos, as nossas vontades sejam respeitadas. Então, a gente está lidando com um jovem que está num processo de formação, ele está saindo da escola para ir para uma faculdade, vai ser uma baita de uma mudança na vida dele, então ele quer se sentir único. E ele é único, com certeza, né? Então, você, como professor, como educador, tem que entender esse momento. Para aí você direcionar, tá? Puxar a orelha quando é preciso, conversar quando é preciso, parabenizar quando é preciso e, acima de tudo, ter esse olhar individual. E assim, como coach, né, já trabalhei muito com o Jaguar, a gente divide várias parcerias, muitas vezes a pedido dele, ou muitas vezes para poder direcionar o aluno que eu atendia extra, né, a parceria que eu tinha com o Jaguar, eu tinha que avaliar o material do Jaguar. Então aqui, vocês estão vendo o módulo do Jaguar, mas vocês vão perceber que existe muito cuidado na abordagem inicial do material. E não estou dizendo isso para informar que os outros não fazem, mas eu preciso enaltecer aqui uma preocupação que é uma ferramenta minha, que eu chamo de MMS, que no caso é material didático de qualidade, modelagem e sequência gradativa de dificuldade. Fora que no material do Jaguar a gente encontra essa preocupação, material Sim. inédito, questões pensadas. Eu tenho uma preocupação, Thiago, vamos fazer o material, eu começo com resumo teórico e eu tenho a humildade de dizer que eu busco várias fontes. Pega um pedaço do Manuel Paiva, boto lá como referência, que treino Manuel Paiva, pega um pedaço do Dante, aí vou para um livro mais profundo, tem uma coisa de um livro mais profundo que eu gostei, às vezes eu por livros peruanos, tá? Da editora Lumbres, que eu adoro. Então ali, às vezes são mais profundos, mas aí eu trago para minha linguagem, e aí eu costumo dizer assim, sabe, Stefano, isso aí vai para um amigo meu que eu vi uma aula, professor José Alvino, lá de Recife, que ele fala bem assim, que ninguém pode ser arrogante a tal ponto de dizer que não é influenciável.
todos nós somos influenciados por alguém. E nós, professores, somos influenciados por aqueles que a gente teve aula. Então, eu peguei um pouco do que eu aprendi com meu pai, um pouco que eu aprendi com o Chico Potiguar, um pouco que eu aprendi com o professor Simvaldo Gama, um pouco que eu aprendi com o professor Glini. Estou citando professores de matemática que foram meus professores, né? E esse pouquinho de cada um formou na minha cabeça uma vitamina que aí é única. Quando ligou aqui, Manuel Paiva, Glini, Jaguaraçu, fulano, Beltrano, Ciclano. Aí formou a vitamina do Jaguar. E essa vitamina, aí ela sim, ela é única, ela é minha essência, né? Por mais que o Stefano, um professor de matemática, pode assistir minha aula, querer pegar aquilo ali e fazer igual, mas ele não vai falar da mesma forma, porque isso aí é meu, tá no DNA, vamos dizer assim, né? E quando eu vou fazer um material, eu penso assim, sabe, Stefano? Eu acho que o material tem que ter um resumozinho teórico direcionado, tô falando de material para pré-vestibular. Diferente de material para escolas, tá? Para a escola tem que ter questões resolvidas, enfim, muito mais completo. Mas a gente subentende quando o aluno chega no pré-vestibular que ele já viu os conteúdos e ele vai fazer vamos dizer assim, um reforço mais pesado. Então, um resumo teórico completinho, arrumadinho, bonitinho, com questões resolvidas. E eu trabalho muito, Stefano, não sei se dá para a galera ver, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Uma coisa que eu gosto, Stefano, muito é do aluno, pronto, achei. Do aluno completar os espaços, Stefano. Por quê? Porque quando ele completa os espaços, ele está participando, ele é membro da aula. Então não é aquela coisa que já está escrita, ele só vai acompanhar. Ele vai, com certeza, Stefano, com certeza, ele vai participar. Eu digo bem assim, o protagonista da aula não sou eu. O meu método de ensino, os alunos sabem que eu tento trazer o aluno para a sala. Por isso, às vezes, eu até obrigo ele a falar, minha gente, isso aqui, logaritmo do produto vai virar o quê? Aí eu preciso ouvir. Mas agora você quer ouvir por quê? Porque você quer eu quero que ele participe. Não é para ter o feedback se ele está entendendo, não, porque, Stefano, com a maturidade que a gente tem de tantos anos de sala de aula, de olhar para o aluno, pelo olhar, pelo frangir aqui da testa, a gente já sabe, você entendeu? Mas, Jaguar, você entrou num ponto que, para mim, ele é primordial. Eu trabalho com a teoria da reta, né? Aula, teoria, exercícios e revisão, né? Reta de baixo para cima. E quando o aluno ele participa de uma aula, eu ensino duas técnicas. Primeiro é o caderno 3/4. Você divide o caderno em 4 pedaços, 3 você deixa para o professor, 1 para você colocar o seu material específico, o seu entendimento, o seu conceito. Quando você disse que no seu material, eu já tinha visto, tem espaços para completar, você está transformando o aluno num agente ativo do processo. E a partir do momento que eu paro de... Eu não sou simplesmente aquele que vê e aquele que ouve, mas aquele que está participando ativamente do processo, de um dia para o outro eu consigo armazenar aí em torno de 50% da aula. Chegando em casa, eu tenho que ler um bom material teórico, ler o que eu produzi na sala de aula e produzir o meu resumo. Pronto. Depois eu vou para as questões. Pronto. Então, refaz as que foram feitas por nós, professores. Perfeito. Modelagem. Eu digo assim, sabe, Stefano, quando o aluno já tem uma base muito boa, eu sempre aconselho assim, o cara já está estudando há 3, 4 anos para o vestibular, então já tem uma base legal e tal. Eu digo, você especificamente, vamos fazer o seguinte, acabou a aula, pega essa questão de casa e vai resolver. Se você vê que está fluindo, é um sinal de que você está legal naquele compreendeu, conteúdo. Né, o conteúdo. Agora, vamos imaginar que o aluno nunca viu aquele conteúdo e está vendo pela primeira vez. Hoje o online veio a facilitar, porque hoje todas as minhas aulas são transmitidas, ficam gravadas, o aluno pode ver quantas vezes quiser. Então, o que é que eu aconselho para o aluno ter muita dificuldade? Foi para a aula presencialmente, ou assistiu ao vivo da sua casa, assistiu a aula, nunca viu aquele conteúdo. É humanamente possível uma aula de 3 horas, ele absorver tudo que foi falado ali. Concorda comigo, Stefano? Então, quando ele chegar em casa, refaz. Reassiste a aula. Hoje, na plataforma, o aluno pode botar na velocidade 1,5, na velocidade 2. Então, aquela mesma aula que ele assistiu em 3 horas... Ele vai passando ali, isso aqui eu já me lembrei. Refaz o que o professor fez sem olhar como o professor fez, para ver se a sua mente assimilou aquela ideia. E aí, na posterior, vai treinar com um bocado de questões. E o primeiro M é material didático de qualidade. Né? Segundo M, modelagem. Cabeção, pega uma folha Chamex em branco, divide ela em 4 espaços, pega o material, né, a questão que o professor Jaguar respondeu na sala, lê a questão, lê a resolução dele, depois lê a questão e só transcreve uma vez.
Lê o enunciado, transcrever a segunda vez. Lê o enunciado, transcreve a terceira. Depois, ler o enunciado, transcreve a quarta vez. O que é que você vai estar desenvolvendo? A construção de repertório mental, né? Antes de você tomar qualquer decisão, 4 segundos antes, em média, o seu cérebro foi no passado atrás de repertório. Já viu aquilo ali de alguma forma. Já viu aquilo ali de alguma forma. E quando você pega um repertório de um autor de confiança, de um professor diferenciado, você constrói o que eu chamo de comandos virgens. E esse repertório você vai poder utilizar lá na frente. Por último, uma sequência gradativa de dificuldade de questões. Questões fáceis, médias e difíceis. Você falou, acendeu aí uma luz que é importantíssima, sabe? Você falou muito assim do aluno transcrever, do aluno, de maneira geral, vamos dizer assim, cada aluno, né, independentemente do seu nível de conhecimento, ele tem que entender que eu ouço muito isso. O professor pega a prova e eu não consigo identificar de que é aquela questão. Na verdade, eu não preciso que você identifique, eu preciso que você saiba fazer a questão. Vai chegar um momento de tanto você fazer que você bater o olho, começou a ler questão de análise, questão de matemática básica, é uma questão de geometrias. Então, quando você está transcrevendo, a sua mente, sem você nem perceber, já está associando que aquilo ali é uma questão do assunto estudado. A gente chama isso na psicologia, né? Eu não sou psicólogo, viu, gente? Sou biólogo, leciono química e sou coach. Mas a gente chama de 12 horas milagrosas, que é quando tudo que você viu naquele dia, o seu cérebro vai procurar associações e significado para, quando você estiver dormindo, conduzir para a memória de longo prazo. São as 12 horas mágicas. Então, assim, Stefano, eu sempre digo ao aluno, com o passar do tempo, o aluno quando tem maturidade, ele começa a perceber que, poxa, ele bate o olho e já diz, isso aqui é por esse caminho. Às vezes o aluno, é interessante que a gente acaba a prova do Enem, o aluno diz assim, professor, o senhor acertou um monte de coisa. Não é que a gente acerta, ninguém aqui adivinha nada, né? Mas de tanto a gente trabalhar com isso toda hora, eu vivo matemática, então você acaba tendo as possibilidades que poderia ser cobrado. Então você acaba conseguindo direcionar o aluno de maneira muito assertiva. E chega um momento de tanto você, aluno, fazer, treinar, que você começa a ter essa... Eita, será que ele podia cobrar isso dessa forma? É o entendimento de banca, né? E aí vai uma dica maravilhosa, né? Matemática básica, 32,7% da prova. Estatística, 17,6%. Muito, cai muito. Geometria espacial, 10,9%. Geometria plana, 9% da prova. Funções, 6,4%. Probabilidade, 4,5%. Análise combinatória, 4,5%. Exponencial e logaritmo, 4,2%. Trigonometria, 3,5%. Sequências e progressão, 3,2%. E geometria analítica, 1,3%. Ô, Stefano, que legal. Olha pra cá, rapidinho, que eu sei que... Diz aí o primeiro assunto que você falou. Matemática básica. Um terço da prova, 30 e tantos %, não é isso? Isso. 15 questões em média. Pô, assunto fundamental. Diz o próximo, Stefano. Estatística. 17%. 17%. Veja só, estatística, média, moda, mediano, desvio padrão e variância. E aí cabe uma atenção. O aluno, quando vai estudar estatística, Stefano, ele pensa que só vai ter questão de média, moda, mediano, desvio padrão e variância. Questões de interpretação gráfica. Os gráficos da estatística, gráfico de barras, gráfico de setores, gráfico de histograma, sempre estão presentes na prova e faz parte da estatística. Aí depois você falou da geometria, né? Somando as geometrias aí, a espacial deu quantos por cento aí, Stefano? Espacial e plana, 20% da prova. Geometria plana e espacial, 20%. Aí vamos ter a maturidade, aluno. Geometria analítica representou 1% da prova, foi isso? 1,3%. A plana e a espacial juntas, 20% da prova. Isso são valores médios, tá, gente? Logicamente, depende do ano. Mas, Stefano, imagina só. Às vezes você vai perder... Então, você tem 9 meses de curso. Eu falo isso para meus alunos. Eu vou perder um mês todinho em analítica? Não, vou perder um mês todinho em geometria plana. Analítica eu tenho que ser mais rápido, porque cai menos, então eu tenho que ser assertivo. Quando cai, cai assim, assim, assado. Então, essa maturidade, o professor... tem que ter, Stefano. A gente que faz isso há muito tempo, a gente já consegue enxergar. Mas muitas vezes eu digo assim, o aluno escolhe conteúdo. Eu gosto de analítica, eu vou só fazer questão de analítica. Porque é uma forma de você se dizer assim, poxa, eu estou muito bom nisso aqui. Você tem que estar desenrolando a maioria dos conteúdos, enfim, tem uma base legal em tudo. Mas você tem que entender que os assuntos que mais caem devem ser vistos de maneira mais
com maior ênfase, vamos dizer assim. E detalhe, né? Você focar naquilo que você é bom não alavanca a quantidade de acertos. Terminou um simulado específico, terminou um simulado geral, faz um autodiagnóstico, identifica, primeiro, as questões que você errou, segundo, o motivo que você errou, terceiro, o conteúdo. E aí, diante do peso, da dificuldade e da recorrência daquele conteúdo, você cria um plano de revisão. Mas, Jaguar, para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma mensagem aos nossos alunos, né? Enem, estamos aí em torno de 90, 88 dias para o Enem. Então, o que dizer para esse aluno, né? 3 meses nessa reta final? Gente, eu acho que nessa reta final, eu costumo dizer assim, com toda certeza, tá? Primeiro, cria um planejamento do sprint final. Eu costumo dizer bem assim, né? Como uma corrida, né? Não adianta você ter gastado todo o seu fôlego nos primeiros metros da corrida, porque o que vai decidir é lá no final. Então, faz um planejamento estratégico. Primeiro, esse é o momento de você ver o que você já estudou, o que precisa ser reforçado do que você já estudou. Primeira coisa, importantíssimo. O que você ainda vai estudar. Ainda falta esse conteúdo, esse. São de muita relevância. Então eu vou ter que dar uma ênfase maior. E aí você criar um planejamento. Planeje-se. É momento de, agora a partir de setembro para outubro, de você revisar. Tá? Revisar. Na verdade, para quem já vem estudando, essa é a temática. Pegar a partir da primeira semana de outubro, pegar outro mês para fazer revisões de maneira geral. Rever conteúdos, fazer questões, fazer provas. Eu acho que isso é importante. Mas, acima de tudo, tente chegar na prova e você vai conseguir bem mentalmente. Tente chegar leve. E lembre-se, aquilo ali é um momento importante na sua vida, mas não é um momento que vai fazer você ser uma pessoa melhor, pior, não. Aquilo é mais uma etapa da sua vida. Entenda isso como uma etapa que faz parte do processo que você está passando. Para tentar chegar ao máximo tranquilo possível, tá? Para fazer uma grande prova. É o que eu desejo para todos os estudantes que estão assistindo a gente aí, tá, chefe? Não pode ter certeza. Gente, agradecendo aqui a Atitude Impressa, né? Uma gráfica que imprime prova, imprime materiais exclusivos, né? Nosso parceiro aqui, né? Canecas, camisas, está precisando de provas do Enem. Ele tem caderno, está precisando aí de provas das particulares. Ele monta o caderno, deixa na sua casa com preços incríveis. Agradecendo aqui também o Jaguar, né? Do Jaguar Cursos, uma referência em educação no nosso estado, quiçá nosso país agora, né? Boa. E dizer que foi um prazer e muita satisfação tê-lo aqui. O prazer foi meu, gente. Você que está assistindo aí, eu queria parabenizar o Stefano por essa iniciativa de levar conteúdo de qualidade. Isso aqui foi um bate-papo, tá? Não quer dizer que as nossas ideias são 100% corretas. Eu gostei que a gente falou aqui um pouco de educação. Para você que assistiu a gente, não quer dizer que tem que ser desse jeito. Não, é mais uma forma de quem vive isso há muitos anos, já são mais de 15 anos fazendo isso, de ver a educação, tá? E de opinar, e eu acho que a educação se discute. A gente às vezes discute tanto sobre política, mas eu acho que a primeira discussão deve ser pela educação. Porque com a educação as coisas fluem de uma maneira extraordinária. A educação muda as pessoas, né? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, gente, valeu. Até a próxima com mais professores, com mais dicas para o Enem, com mais dicas para os vestibulares particulares de medicina. Aqui um conteúdo denso, um bate-papo agradável, com ênfase nos processos seletivos do nosso país. Valeu e até a próxima.